vou criar aqui um conteúdo. Eu acho que nessa página aqui eu não cheguei a criar conteúdo nenhum. É, eu tô com a mensagem aqui ainda. Então, vamos criar aqui um novo artigo. Primeiro artigo. Vamos adicionar uma foto. Olá, mundo. Ah, tag agora não. Rapaz, deu um erro aqui bonito aqui de JavaScript, hein? Ah, é o Grammarly. Tá, isso aqui não tem nada a ver com o site. Bom, tá aqui o nosso artigo com bordado. O comentário tá aberto. Vamos botar aqui primeiro. O comentário tá lá. Ah, tem um novo comentário. É, por editor e tudo mais. Eu não gostei da forma que está mostrando aqui os artigos. Vamos alterar isso daqui. Só que para alterar isso daqui, eu tenho que voltar para o meu administrador. Esse aqui. Então, primeiro que o meu administrador ele pode editar esse artigo, tá? Porque ele tem a permissão de editar qualquer conteúdo. E eu quero mudar a forma que isso aqui está mostrando. Por exemplo, eu não quero mostrar quem criou esse artigo. Então, vamos vir aqui em estrutura, tipo de conteúdo. Eu tenho dois tipos de conteúdo. Então, eu tenho basicamente aqui no Drupal dois menus muito importantes. Estrutura, que ele traduziu na aula passada, mas isso aqui é uma nova instalação e ele veio com Structure de novo em inglês. E configurações, tá? O que você quer mexer na configuração do seu site, você tem tanto em configurações quanto em estrutura. Qual é a diferença de configurações para estrutura? Configurações normalmente são configurações que você bota uma vez na sua vida, quando você está habilitando o módulo, principalmente, e aquela configuração fica. Já a estrutura é a estrutura do seu site. Então, por exemplo, o tipo de conteúdo muito mais comum você editar tipos de conteúdo ao longo do site existente do que você mudar nas configurações do site. Configuração do site é normalmente uma coisa que se faz quando você habilita o módulo ou você está criando o site. Já a estrutura não. É uma coisa que você faz mais comum de você adicionar novos tipos de conteúdo, editar tipos de conteúdo. E eu quero mexer com o artigo. Você vê que aqui de novo tem aquele select com uma setinha para o lado. Quando você está aprendendo Drupal, eu recomendo você sempre dar uma clicada nessas setinhas para você ver o que tem de opção, porque algumas opções pode ser que você nem imagina que existe e está lá escondido nessa setinha. E aqui tem essa setinha aqui, no caso, ela abre todo um universo para gente de coisas que podem ser feitas. Mas também você não precisa ficar muito preocupado com essas setinhas, porque se você clicar em qualquer desse um, você tem essa aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco opções, e aqui temos um, dois, três, quatro, cinco opções. Então, você pode querer abrir a setinha para você já ir na página certa, ou você pode clicar e aí você dá uma olhada aqui em cima que opções que nós temos. E eu gosto de começar do início. O Drupal ele não está só tentando te atrapalhar a sua vida, te colocando como opção padrão a segunda opção. A opção gerenciar campos é a opção por padrão, porque é normalmente a opção mais utilizada no gerenciamento de tipo de conteúdo. Mas eu quero vir aqui primeiro no editar. Vamos começar do início. Bom, no editar você tem
a primeira opção, o rótulo do artigo. Lembra que eu falei que você não, quase nunca você consegue mudar o nome de campo do Drupal? Então, tá aqui. O nome de campo, que é article em inglês, porque o artigo é tradução. Se você botar o site em inglês aqui, aqui vai ser article. Ele tá artigo porque o meu Drupal está traduzido para o português. Aqui é a descrição. Essa descrição aqui é o campo de ajuda. Oxe, mas esse grama, esse rapaz tá realmente. Então aqui, ó, adicionar um conteúdo. Aqui, ó, use artigos para o conteúdo que essa descrição é essa descrição aqui, ó, tá? E aí eu tenho aqui nas configurações extras o rótulo do campo do título. O título é um campo obrigatório de todo o conteúdo, tá? Todo Node tem que ter um título, mas você pode mudar o rótulo desse título, tá? Pré-visualizar antes de enviar, opcional, desativado ou obrigatório. Isso daqui é, na hora que a pessoa está criando conteúdo, editando conteúdo, ela é obrigada a pré-visualizar esse conteúdo antes de submeter essa alteração ou a criação desse conteúdo. Se isso é posicional, você está desativado, você não quer ter a possibilidade da pessoa poder ver a previsão, ou se é obrigatório. Opções de publicação. Então, isso aqui é a pessoa quando está publicando, ela tem essas opções e aqui tá marcado, tá? Ou desmarcado, que é o que por padrão. Então, o artigo, quando criado por padrão, ele é publicado, promovido à página inicial e cria uma revisão nova. Então, se você quiser um tipo de conteúdo que não tenha revisão por padrão, é só você desmarcar aqui e salvar. Ou se você quer que aquele tipo de conteúdo não seja promovido à página inicial por padrão, você desmarca aqui. A pessoa, na hora de criar, se ela tiver permissão, ela vai poder continuar podendo mudar essa configuração, mas por padrão vem isso daqui. Qual é a configuração do idioma? Ou seja, qual é o idioma que o conteúdo é criado por padrão? No caso, o idioma padrão do site, que no nosso caso é português do Brasil. E aí você pode vir aqui e mostrar o seletor de idiomas, mas no caso a gente não tem nem. No caso a gente tem dois idiomas, que é inglês e português, mas isso aí a gente vai falar muito mais na frente do curso, que é multilínguas. E o que eu queria, que é a opção de exibição, que é exibir informações do autor e data. Ai, André, não tem como esconder só o autor? Não, não tem como esconder só o autor sem você alterar o Drupal. Mas a gente vai chegar lá, tá? Mas se eu desmarcar isso daqui, cheguei exatamente na onde eu queria, que agora eu não vejo mais o autor. Então eu vou salvar, voltar ao meu site. Você vê que o autor e a data sumiram aqui já. Porque eu mexi na alteração do artigo. Eu mexi como que o artigo se apresenta, tá?